Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje nós vamos terminar o conserto dessa fonte real que a gente começou no vídeo anterior, a EVGA 600B. Para quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando, para quem não assistiu, pode assistir aí o vídeo anterior, que a gente começou o conserto dessa fonte e chegamos a um ponto em que eu disse que precisava de algo mais. Esse algo mais que eu vou usar é o fontímetro. Eu vou usar aqui o meu fontímetro, e esse fontímetro, já na versão 3.1, ele tem a saída de energia elétrica aqui. Com essa saída de energia elétrica eu vou monitorar o primário dessa fonte. Então eu vou ligar nesse cabo do fontímetro a fonte. Vou ligar aqui a fonte, ó, no cabo do fontímetro. Vamos ligar aqui, ó, no cabo do fontímetro, a nossa fonte. Deixar a fonte aqui de lado. Vamos ligar aqui o nosso fontímetro na tomada. E vamos iniciar o fontímetro. Vou mostrar para vocês aqui a tela do fontímetro, porque aqui vai sair alguma informação. Vamos ligar o nosso fontímetro. Já ligou. Está, conecte a fonte e pressione o botão. Eu vou conectar aqui no fontímetro o cabo da fonte, o cabo de 24 pinos, para que o teste seja completo, caso ela venha ligar. Vamos pressionar o botão início do fontímetro e vamos aguardar para ver o resultado aqui. A fonte ligou, veja bem, 12,2 volts, 5,2 volts, 3,4 volts. Está sendo consumido aqui 5 watts, porque ele está consumindo 1 ampere no standby, que está com 5 volts. Nós temos um power good de 4,8 e o tempo de power good foi 351 milissegundos. Até aí tudo bem, a fonte está funcionando perfeitamente, né? Então parece que a fonte, nesse caso aqui, ligaria um computador, né? Claro, ligaria sim. Vamos fazer aqui um pequeno consumo nessa fonte para ver o que vai acontecer. Nós temos aqui uma variação nas tensões de faixa de 5%, que é aceitável. Vamos consumir aqui nos 12 volts 1 ampere. Veja, consumindo 1 ampere nos 12 volts, nós já tivemos uma variação de 6%. Vamos fazer um consumo também nos 5 volts de 1 ampere. Fazer um consumo nos 3 volts de 1 ampere também. Até aí está tudo bem. Vamos consumir mais 1 ampere aqui. Mais 1 ampere. Até aí está tudo bem, veja bem. Estamos aqui consumindo. Vamos aumentar um pouco mais o consumo aqui. Está indo bem. Veja só, já estamos consumindo aqui faixa de 100 watts. Agora, veja bem, nós já estamos consumindo aqui faixa de 164 watts e a nossa fonte está dando 14% de variação. Isso, meus amigos, não é normal, veja bem. Vou até diminuir um pouquinho aqui o consumo nos 12 volts. Olha só, estamos com uma variação muito grande aqui. A gente não pode ter uma variação tão grande assim nas tensões, porque a fonte não vai funcionar. E como é que eu vou identificar esse defeito aqui? Bom, para identificar
esse tipo de defeito, eu vou diminuir um pouco mais aqui o consumo. E nós vamos agora, com o fontímetro consumindo aqui na fonte, nós vamos testar a tensão aqui no capacitor, ó. No capacitor do primário. Vamos verificar o que está acontecendo com esse primário. Olha só, meus amigos, o primário dessa fonte está com 170 volts. Vocês sabem que era para estar com 380, está com 170. Não sei como é que essa fonte ainda está funcionando. Não desarmou. E agora ela desarmou, veja bem, ó. Tá aqui. A fonte desarmou, olha só. 0000. A fonte desarmou. A fonte desarmou por falta de potência. Vamos tentar ligá-la novamente. O fontímetro liga ela com consumo igual a 0, sem consumo, e ela nem liga mais, veja bem, ó. Fonte não conectada, fusível aberto, NTC e tal. Ele não identificou ali a fonte pelo cabo do primário. Está falando que a fonte não está conectada, ele não identificou a conexão da fonte através do cabo do primário. Não tem fonte conectada lá. Para o fontímetro, não existe uma fonte conectada lá. Se o primário está funcionando com falta de potência, vou tirar aqui o fontímetro daqui, para que a gente trabalhe apenas com a fonte, porque já fizemos o nosso teste aqui, usando o fontímetro, né, meus amigos? Então, meus amigos, o nosso fontímetro nos mostrou que o primário dessa fonte está com um problema, né? Como ele não consegue identificar o primário aqui, a fonte como conectada, ele até conseguiu uma primeira vez, né? Seria o caso, às vezes, do computador ligar e depois não ligar mais, desligar sozinho, assim como a fonte desarmou, com um pequeno consumo no fontímetro, desarmou. Então, nós temos que analisar aqui o primário dessa fonte. Olha só o que o fontímetro nos ajuda. Não vou verificar nada no secundário. Vou verificar no primário, porque ele não identificou um consumo de corrente necessário para o funcionamento da fonte no primário, né? E vamos ligar ela agora direto na tomada, só para a gente ver se ela funciona. Se ela ainda vai funcionar do jeito que a gente estava fazendo aqui, ó. Porque a gente produziu aqui um consumo. E olha aí, meus amigos, a ventoinha girando. Ela ligou. Ela está funcionando. Vamos verificar aqui no primário as tensões. A gente já fez isso no outro vídeo, né? Mas vamos verificar mais uma vez aqui. Olha aí, os 380 volts estão aqui, né? E nós podemos testar também aqui a presença dos 125 volts. Então, o primário está funcionando perfeitamente, mas não podemos consumir nenhuma corrente que a fonte desarma. Isso, meus amigos, que eu acabei de falar, é o princípio, são os dados, as informações que a gente colhe para identificar o defeito da fonte. Então, eu sei que a energia está chegando aqui, está passando pela ponte retificadora, né? Está vindo até os transistores chaveadores, até o grande indutor aqui, ó. Esse indutor grande aqui, né? E está sendo chaveado pelos transistores, passando pelo diodo e vindo até o capacitor, tudo bem. Mas quando eu preciso de uma alta corrente, de uma corrente maior, não está sendo alimentado aqui o primário com essa corrente necessária. Quem será o culpado? Bom, vamos começar aqui os nossos testes.
Primeiro vamos ver se o capacitor está completamente descarregado. Ele ainda não está descarregado, está com 230 volts. Não podemos começar os testes com o capacitor com essa tensão aí. Não podemos. O que podemos fazer é conectar aqui um resistor. Olha só, vou conectar esse resistor de 47K aqui, segurando em apenas um dos terminais dele, porque se eu segurar nos dois eu vou levar um choque. Vou conectá-lo aqui por um período, 47K, para ajudar a descarregar um pouco mais rápido esse capacitor. Acho que já deve ter dado aqui. Vamos ver. Muito cuidado para não levar choque aqui, meus amigos. Olha só, já está com 100 volts apenas. Agora vou colocar aqui um resistor de 10K que vai descarregar mais rápido aqui, segurando em apenas um dos terminais. Lembre-se disso. Se você segurar nos dois terminais, você vai levar esse choque aí de 100 volts, né? Então segure em apenas um dos terminais aqui dele. Vamos ver aqui como é que tá. Olha só, 2 volts, apenas 2 volts. E agora que tem apenas 2 volts, eu posso fechar um curto com a minha pinça. E nisso eu tenho aqui o meu capacitor completamente descarregado. Não feche curto com a pinça com o capacitor totalmente carregado, meus amigos. Se você tiver pressa aí, como eu fiz aqui, descarregue usando um resistor aí de 47K, né? Para evitar problemas. Vamos colocar aqui na escala de diodos, teste de diodos, e vamos testar a ponte retificadora. Ah, mas como é que eu vou saber onde é a ponte retificadora, olhando aí na placa assim? Gente, olha aqui. Basta virar a placa e vocês veem aqui, ó. A ponte retificadora está aqui, ó. Olha só. Ela tem 4 terminais. Essa ponte retificadora, ela é dupla. Ela é uma ponte retificadora dupla. Então, o que que significa isso? Que nós temos aqui... Eu vou remover aqui esses fios. Remover aqui essas latas que estão atrapalhando, para a gente trabalhar melhor. Então, essa ponte retificadora, ela é dupla. Ela tem essa parte de cá e essa outra, mas é tudo ligado, ó, esse pino ligado nesse, esse nesse, esse nesse e esse nesse. Então, testando em um aqui e testando no outro a mesma coisa. Como é que vai funcionar uma ponte retificadora? Ela vai conduzir do pino central para esse da lateral. Olha lá, está conduzindo. Está perfeito essa parte. No outro terminal a mesma coisa. Aqui estou testando, estou colocando a ponteira vermelha nos pinos do meio, em um e no outro. Então, do meio para o polo positivo, ela vai conduzir dessa forma, ó, nos 2 pinos do meio. Agora, já no polo negativo, ela vai conduzir assim, ó, a ponteira vermelha no polo negativo e a ponteira preta no pino do meio. Olha só, está conduzindo perfeitamente. E ela não pode conduzir ao contrário. Com o vermelho no meio, ó, não pode conduzir para cá. E não pode, com o vermelho nessa ponta, também conduzir para o meio. Então, ela vai conduzir do meio para o positivo, né? E do negativo para o meio. Então, essa ponte retificadora está perfeita, meus amigos. Também que se ela estivesse segurando essa tensão, olha o raciocínio lógico aí. Se ela estivesse segurando essa tensão, ela estaria aquecendo muito, e ela não está aquecendo. Isso é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção. Está faltando potência? Alguma coisa está segurando a corrente. Se ela segurar a corrente, vai aquecer. O que que nós temos aquecendo aqui? Não existe nada aquecendo. Tudo está gelado.
Não existe nada aquecendo aqui. Nada, nada. Então, não existe nada segurando, não existe nada aqui segurando a corrente. A ponte retificadora está perfeita. Da ponte retificadora, eu tenho 2 resistores trazendo para cá, ó, para o terra. Aqui eu posso ver os dois, ó. Olha só. Aqui estão 2 resistores grandes que levam da ponte retificadora para o negativo do primário, né? Vamos virar aqui para ver, ó. Aqui estão os 2 resistores, ó. Pegam aqui o negativo, estão trazendo aqui para essa parte aqui do primário. Então, vamos colocar aqui na escala de continuidade, porque é um resistor de 2 resistores de baixo valor, muito baixo valor. Tem que dar isso aí mesmo, ó. Tem que dar um curto, porque é um resistor de muito baixo valor, como se fosse um curto. Então, eles não estão cortados. Se estivesse também, a fonte não funcionava de forma alguma. O que nos leva a crer aqui, meus amigos, que para o defeito apresentado, nós temos alguns possíveis problemas que poderiam causar isso. Quais são eles? Quais são esses problemas? O capacitor alterado, tiver com a capacitância muito baixa, esse capacitor, ele pode fazer isso. Pode sim. Ele pode fazer isso. Os transistores que estão chaveando o PFC ativo, também com defeito, pode fazer isso. Pode fazer isso aí. Qualquer um outro defeito aqui no circuito do PFC ativo, pode fazer isso também, porque se o PFC ativo não estiver controlando a tensão, alimentando com uma boa corrente, aqui a tensão dos 380 volts, não vai funcionar. Então, meus amigos, é tudo uma questão de raciocínio. E esse capacitor de 330 por 400 volts, nós vamos ter que removê-lo, porque é muito comum acontecer do capacitor ter algum defeito e acontecer isso. Vamos ter que testar esse capacitor, é um dos primeiros suspeitos. O diodo que traz aqui a tensão do indutor para o capacitor, eu já tenho certeza que não vai ser, porque se fosse, ele estaria aquecendo muito se ele estivesse segurando essa corrente. Não é ele. Pode ser capacitor ou então chaveamento do PFC ativo. Nesse caso, é o capacitor ou alguma coisa no chaveamento do PFC ativo. Com certeza, meus amigos. Pus o meu ferro de solda ali para aquecer, para a gente remover esse capacitor e testar ele para passar, se ele estiver bom, passar para o PFC ativo, os nossos testes. Então vamos remover esse capacitor do primário para a gente verificar se ele está bom, né? O capacitor, ele não precisa ter exatamente o valor que está escrito no seu corpo. Ele pode ter uma margem ali. Geralmente ele tem uma margem, cerca de até 20%, que é uma margem aceita. Aqui, como a gente já tinha descarregado o capacitor, né, eu vou descarregá-lo mais uma vez aqui com a pinça, para ter a certeza de que não vamos queimar o nosso multímetro. Vamos testar aqui esse capacitor. Está com 243 microfarads. Para um capacitor de 330, ainda, ao meu ver, é um valor aceitável, meus amigos. Então, ao meu ver aqui, esse capacitor não é o responsável por esse defeito. Porque para ele ser responsável por esse defeito,
ele teria que estar pelo menos aqui abaixo da metade, muito abaixo da metade. Ele teria que estar com cerca de 50 microfarads ou menos para produzir esse defeito, produzir esse problema aqui na fonte. Não é esse capacitor que está produzindo esse problema. Vamos voltar o capacitor para cá, temos que observar aqui, ó, geralmente esse risquinho aqui é o negativo, né? Então, vamos colocar aqui o capacitor de volta, porque eu tenho certeza que não é o capacitor, pois com esse valor que ele está aqui, não iria dar esse problema. O capacitor não é o causador desse defeito. Vou soldá-lo aqui novamente e vamos analisar o circuito da fonte para ver o que poderia estar acontecendo. Veja, meus amigos, que essa fonte ela tem vários transistores aqui, na verdade, 3 transistores aqui para chavear o indutor, né? E a gente observa aqui que os transistores todos têm resistores de proteção. Tem um resistor de 10 ohms e um resistor de 0, que é como se fosse um jumper. Então vamos verificar esses resistores aqui, porque se um desses resistores estiver cortado, é claro, nós não vamos ter os 3 transistores chaveando. Pode ser que possa acontecer uma queda, né? Então vamos ver aqui, vamos verificar os jumpers primeiro. Ó, está passando, está passando, está passando. Vamos ver os resistores de 10 ohms. Olha aí, 10 ohms. Vamos ver o outro. 10 ohms. 10 ohms. Então os resistores aqui estão perfeitos. Se um desses MOSFETs estivessem em curto, estivesse danificado, esses resistores estariam com problema, porque possivelmente esses resistores estariam danificados, né? Como temos aqui 2 transistores que nós vamos testar também, mesmo na placa, assim dá pra gente saber mais ou menos antes de remover, ó. Veja que esse transistor aqui é um transistor PNP. Aqui eu tenho a base dele. A base dele fica nessa lateral. Ele está conduzindo para emissor e para coletor. Está perfeito. Vamos ver o outro aqui. Aqui é um par de transistores. Esse aqui é NPN, ó. Está conduzindo da base emissor e base coletor. Está perfeito. Nós temos esse circuito ligado aqui a essa placa. Pode ser um problema nessa placa, mas essa placa tem um circuito integrado, alguns resistores, um transistor apenas, pouca coisa. E o que faz o controle desse PFC, por incrível que pareça, além de monitorar aqui a tensão, veja que temos aqui uma trilha trazendo a tensão, né, a tensão alternada, ele tem também ligados aqui o capacitor, a tensão contínua, e ele tem, muito engraçado, é muito interessante nessa fonte, que ele tem uma conexão aqui através de um acoplador óptico a um transistor aqui, ó, com alguns capacitores. Vamos ver aqui que transistor é esse. Qual é esse transistor? Geralmente ligado ao acoplador óptico
é um transistor ou um TL431. É um TL431, veja bem. Nós temos aqui um TL431 ligado ao acoplador óptico. Nós temos também, se a gente observar bem aqui, ou mais dois acopladores ópticos aqui, ó. Aqui desse lado nós temos mais dois acopladores ópticos. Então, um dos acopladores ópticos faz parte do standby, que é esse pequeno trafo. Tudo bem. E aqui eu já posso observar que ele, o que faz parte do standby, é esse primeiro. Esse segundo vem ao circuito principal aqui, ó, ao PWM, e vai ligado até, vamos observar bem aqui, onde é que ele vai ligado. Aqui um transistor. Veja que ele vai ligado aqui também, ó. Então nós temos outro acoplador óptico ligado ali. Mas esse acoplador óptico está conectado aqui no PWM. Então nós temos dois acoplador ópticos controlando, pegando do secundário e tentando controlar o primário. Vou começar testando aqui, ó. Vamos testar esse TL431. Vamos ter que remover ele para testar, né, meus amigos? Porque testar um TL431 na placa, não tem como testar um TL431 na placa. Vamos testar esse TL431 aqui, para ver se ele está legal. Aí está. E quando temos um TL431 ligado a um acoplador óptico, quem estraga primeiro geralmente é o TL431, né? O acoplador óptico também pode dar problema, mas primeiro nós vamos testar aqui o TL431. Vamos fazer o seguinte teste, ó. Vamos testar as duas laterais dele. Não passou nada. Vamos virar. Passou com 840. Vamos no pino central aqui. 2,47. Vamos virar de novo. 1.327. É interessante que o TL431 ele tem algumas medidas que você pode até decorar, se você quiser. Ele tem uma medida aqui. Deixa eu ver se eu encontro essa medida dele para a gente conversar sobre isso. Ele tem uma medida aqui de um diodo. Aqui está. Ele tem essa medida de um diodo, 630. E ao contrário, nesse diodo, não pode haver condução. Ó, está perfeito. A parte do diodo do TL431 está perfeita. E nós temos, no outro terminal, nós temos o restante do circuito, que pode dar algum defeito. E como é que a gente identifica esse defeito? Eu já tenho aí no canal Amor à Vida, como testar um TL431, né? Vamos colocar um que está novo aqui, ó, que está em perfeitas condições, e vamos testar aqui, ó. Aqui não deu nada. Aqui não deu nada. Vamos testar no meio agora. Um 1,32 volts. Vamos ver esse aqui. 802. Olha só, meus amigos, do pino central para a lateral aqui, eu tenho 803. E nesse aqui, que estava na placa, eu tenho
Veja bem, na verdade não é 800, porque aqui é volts, não. 0,8 volts e aqui eu tenho 1,32 volts. É a tensão de condução. Então, esse circuito aqui, ele já vi que ele já é lixo. Ele está danificado. Apenas com esse teste aqui eu já vi que ele está danificado. E ele é responsável por controlar o PFC ativo. Olha só. 2,46. Aqui eu tenho 2,90. 830. 840. Então aqui a gente já viu, apenas testando um dos pinos aqui que está danificado, nós já vimos que esse TL431 é lixo. Ele é lixo. Ele não presta. Vamos substituir por esse outro, né? E vamos verificar aqui se a nossa fonte vai voltar ao normal. Vamos substituir aqui o nosso TL431, observando o desenho da placa, para que a gente não coloque ele virado, né? Senão, pode ser um problema sério, meus amigos, aqui. Porque isso aqui controla a tensão do primário. Imagina que essa tensão aí vá para 1000 volts, sei lá. Vamos ter a explosão desse grande capacitor, que vai ser uma explosão terrível. Então, muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de fonte. Muito cuidado mesmo, meus amigos. Isso aqui não é brincadeira, viu? Eu estou aqui fazendo isso aqui, ensinando para vocês, falando como consertar e tal, mas muito cuidado com o primário das fontes ATX, né? Pois nós temos aqui uma energia bem grande, 380 volts, né? Uma tensão bem grande ali, e um capacitor desse, um capacitor de 330 por 400 volts, ele consegue armazenar uma energia bem grande. Pode dar uma explosão bem interessante aí. Tirar aqui algumas possíveis limalhas de soldas. E a gente já pode ligar essa fonte, eu acho, para testar. Bom, meus amigos, então agora é ligar essa fonte. Vamos conectar todos os cabos aqui, ligar ela novamente para a gente testar. Por que eu vou fazer isso? Porque geralmente quando esse pino do TL431 aqui se altera pouquinho assim, não chega a estragar o acoplador óptico. Uma pequena alteração aqui. Isso é porque forçou um pouquinho o TL431, além do limite, ele deu essa pequena alteração, né? Isso não causa alterações em outros componentes, como resistores ou... O TL431 ele só vai causar alteração em outros componentes quando ele entra em curto, quando ele tem uma alteração muito grande nessa resistência interna dele, né? Consumindo uma corrente muito alta. Nesse caso aqui, ele não... Essa pequena alteração que deu nele não chega a causar um problema sério aqui em outros componentes. Nem vou testar, então, o acoplador óptico nesse caso, nem os resistores aqui. Como a fonte já tinha um sinal de funcionamento, eu sei que não existe um problema grave aqui, por exemplo, como curto nos componentes que trabalham com alta corrente, como os transistores. Se houvesse, nós teríamos aqui um aquecimento muito grande ou algo torrado aqui. Então eu sei que o problema aqui, observando assim, analisando, a gente vê que o problema era uma coisa parecida com isso mesmo, né? Poderia ser o capacitor alterado ou algum resistor, ou o TL431, que foi no caso aí o TL431, né, meus amigos? Então a gente tem que analisar isso, né? Se você pega uma fonte com um defeito parecido com esse e vê alguma coisa torrada aqui, é claro, né? Temos que testar todos os componentes próximos àquilo ali para ver o que vai acontecer. Agora, essa fonte vai ficar legal? Vamos testar
no nosso fontímetro, é claro. Vamos fazer aqui um consumo de corrente. Como vocês viram, ela não conseguia alimentar corrente alguma. E para fazermos um consumo de corrente legal, eu vou ter que colocar ela aqui dentro, né? Eu vou colocar ela aqui dentro, porque já que encontramos esses defeitos e parece que não vamos ter outro defeito, eu nem vou, pode ser que tenha mais problemas, eu nem vou aparafusar tudo aqui, vou parafusar 2 parafusos apenas, para que a placa não saia do lugar, causando um curto na lata. A gente tem que ficar com atenção nisso aí, hein, meus amigos. Cuidado para não fazer curtos aqui. Então temos que colocar aqui ao menos 2 parafusos, porque com 2 parafusos a fonte vai ficar, a placa da fonte vai ficar fixa aqui no lugar, não movimentando, não encostando na lata, causando um acidente aqui feio, né? Que possa ser um acidente feio, ou talvez um simples curto aí. Vamos evitar problemas, sempre trabalhar com atenção para evitar possíveis problemas, sempre, meus amigos, sempre. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu vou colocar essa ventoinha aqui, mais ou menos aqui em cima, não vou aparafusar, não vou encaixar direitinho, nós vamos precisar de uma pequena circulação de ar aqui, né? Porque vamos consumir uma corrente boa, meus amigos. Pegar aqui o meu fontímetro. Vamos pegar aqui, ó, o cabo do fontímetro e ligar na fonte. Ligar aqui na fonte, o cabo do fontímetro. Vou ligar o cabo de energia do fontímetro na tomada. E vamos começar o nosso teste. Não dá para colocar o fontímetro e a fonte ao mesmo tempo aqui no foco. Mas eu vou conectar aqui a fonte. E aí vocês podem ver que está a fonte e o fontímetro. Vamos ligar aqui o fontímetro. Vamos pressionar o botão início. A fonte ligou. Está aí todas as tensões. Vocês podem ver aqui que a fonte está com 12,12 volts nos 12 volts, 5.2 no 5, 3.4 nos 3.3 volts, 5.1 no standby, 4,8 no power good, 332 milissegundos tempo de power good. Ela está aqui uma variação de até 6%, 5%, sem consumo. Vamos produzir um consumo aqui, vamos iniciar produzindo um consumo de 5 amperes em cada uma, de aproximadamente 5 ou 6 amperes em cada uma das saídas, para a gente ver o que vai acontecer. Estamos aqui consumindo 6 amperes em cada uma das saídas, estamos com 135 watts e apenas 2% de variação. Vamos levar até o limite do nosso fontímetro aqui, o consumo. Vamos consumir cerca de 8 amperes em cada uma. Aqui eu clicando no menu, eu estou mudando os parênteses ali e clicando em mais, eu estou pedindo ele que faça um consumo maior. Então nós estamos aqui, meus amigos, consumindo mais de 8 amperes, quase 9 amperes em cada uma das saídas, que está nos dando aqui 185 watts de potência nessa fonte, e ela está com apenas 2% de variação nas tensões. Esse 2% aqui de variação
o fontímetro analisa rapidamente. Então talvez você olhe aqui e não consegue identificar que deu exatamente 2%, mas está dando uma variação de apenas 2%. Isso, para uma potência dessa, nos mostra que essa fonte ela consegue sim chegar aos 600 watts com aproximadamente 5% ou 6% de variação. Então essa fonte ela está perfeita. Já está ligada aqui a esse prazo, eu posso deixá-la ligada por mais tempo também para ver como é que vai ficar esse teste. Está aí já há um tempinho ligado. Vou deixar ela por um período aqui ligado, mas aqui no vídeo eu não vou deixar aqui um tempo muito grande, porque vocês não vão ficar aguardando aqui uns 5 minutos por aí. Se a fonte ficar aqui até uns 5 minutos por aí, não precisa mais do que isso, do que uns 5 minutos. Porque a fonte, quando está com defeito, ela não suporta uma corrente, como vocês viram aqui no início, não suporta uma corrente acima de 100 watts ou 150 watts no máximo. Ela já desarma automaticamente. Ela não, quando ela está apresentando um defeito qualquer, ela não passa, não chega a essa potência acima de 150 watts sem desligar. Então está aí, ó, veja bem, o fontímetro já está aquecendo, já está produzindo um ruído alto aqui na ventoinha, e a nossa fonte está aí com apenas 2% de variação. Olha só que maravilha que foi esse conserto, meus amigos. Agora é só fechar a fonte e correr para o abraço. Vamos parar aqui a fonte, deixar o fontímetro ligado mais um tempo para ele resfriar. Aí está a nossa fonte. Para quem tiver interesse em comprar aqui também o nosso fontímetro, eu ainda tenho um à venda. É exatamente esse aqui, meus amigos. Eu construo apenas um de cada vez. Esse aqui está à venda aí, vou deixar o link na descrição do vídeo, se alguém tiver interesse. É isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. Se inscrevam em nosso canal e até a próxima, pessoal. Tchau!